grande legado que ele deixa para o Vasco, para a minha geração, mais do que as vitórias ou qualquer título que ele tenha conquistado, foi que ele ensinou a minha geração ao que é ser Vasco, a ser vascaíno. Já em 2001, como presidente eleito, ele promoveu aquele abraço coletivo em torno do estádio, junto ali com a galera mesmo, de braços dados. Fizemos uma volta ali em torno de São Januário e fomos todo mundo para o Maracanã, Vascão campeão brasileiro, valeu a pena. E naquele mesmo ano, 2001, campeão brasileiro de basquete, também depois campeão brasileiro de remo. E a torcida tinha muito o Eurico como um herói, que estava ali para nos defender, nos vingar muitas vezes. Esperávamos o programa de domingo, de mesa redonda, para vê-lo defender o clube. Era uma alegria nossa, a força e a luta que ele tinha pelo clube. A minha história no Vasco começa aos meus 19 anos, quando eu começo fazendo estágio no clube. E quando me formei, foi o meu primeiro emprego, o Vasco. E essa essência de ajudar o próximo sempre esteve presente comigo. Eu agradeço muito isso ao presidente Eurico. O processo de oferecer oportunidade para alunos, graduandos de diversas universidades do Rio de Janeiro, também do Brasil, acho que o clube se diferenciou nesse aspecto. O presidente Eurico Miranda, ele foi o líder desse processo, ele entusiasmou e passou para a gente essa essência do que é ser Vasco. Estando lá de ajudar sempre o próximo. O Eurico Miranda é um pedaço lindo da história do Vasco que partiu, mas que ao mesmo tempo viverá para sempre nos nossos corações. No coração de quem ama o Vasco, no coração de quem vibrou com os títulos do Vasco conquistados graças à participação do Eurico. No coração de quem descobriu o que era ser Vasco graças ao Eurico. Eu me lembro de torcer pelo Vasco desde 1977, naquela final contra o Flamengo, ouvindo no rádio com meu irmão a disputa dos pênaltis. A história do Eurico, para mim, se mistura com a história do Vasco. Nas 3 últimas decisões do Campeonato Brasileiro, coincidentemente as 3 foram em São Paulo, 89, 97 e 2000, eu tive o prazer de assistir aos jogos lá em São Paulo. E todas as vezes eu não paguei pela viagem, só paguei o ingresso. Porque o Eurico, nas 3 decisões, ele disponibilizou todos os ônibus gratuitamente para a torcida do Vasco e assistir aos jogos. Então isso mostra o quanto o Eurico se preocupava com tudo do Vasco. Com o clube, com os jogadores, com funcionários e principalmente com o seu maior patrimônio, que é a torcida. Eu sempre faço uma analogia dizendo que a minha paixão pelo Vasco, e 2 pessoas estão responsáveis por ela. 2 homens nascidos em 1944 e ambos filhos de portugueses. Um é o meu pai, o Nelson Portuga, que me fez ser vascaíno. E o outro é Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, que fortaleceu essa paixão. Então eu digo que o presidente Eurico Miranda, ele foi o meu pai em assuntos relacionados ao Vasco, na briga pelo Vasco, contra aqueles que sempre tentaram rebaixar o Vasco institucionalmente. O legado que o presidente Eurico Miranda deixou, de prosseguimento a essa concepção de Vasco que ele nos ensinou, de um Vasco altaneiro, um Vasco cimeiro, um Vasco que não se ajoelha perante os poderosos. Hoje é um dia de muita celebração à vida, a passagem do presidente Eurico Miranda pelo Vasco, por tudo que ele fez e que o transformou no dirigente mais vitorioso da história do clube. Obrigado, Eurico Miranda. Conheço o Dr. Eurico desde o início dos sócios patrimoniais, década de 60. O que tenho para falar dele é fácil. Os que amam o Vasco e aprenderam a amar o Eurico como dirigente, podem também fazer uma síntese dizendo o seguinte: simplesmente o maior presidente que o Clube de Regatas Vasco da Gama teve na sua história. Nosso eterno Eurico Miranda, maior dirigente de todos os tempos do clube. São 2 palavras indissolúveis, Eurico e Vasco. Meu eterno agradecimento por tudo que o Eurico fez pelo clube. Meu eterno agradecimento por a gente ter conquistado tantos títulos, tantas vitórias, por ele ter defendido o nosso clube com tanta garra, colocando o Vasco acima até da própria família. Cresci vendo o Vasco ser campeão. Estamos aqui para homenagear o Dr. Eurico Miranda, um dos maiores presidentes de todos os tempos, não só do Vasco, mas de toda a história. Falar sobre Eurico
é uma dificuldade quase que intransponível, que é conseguir dar a dimensão devida a essa pessoa dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Eurico ele foi, acima de tudo, um brigador, um idealista no que diz respeito ao Vasco e uma pessoa cujo amor pelo clube era absolutamente incondicional. Ele abriu mão da sua própria vida, em determinado momento da sua própria saúde. Essa história que o Eurico teve no Vasco, fantástica. Jamais vai existir outro dirigente com o valor, com a qualidade que o Eurico teve para o Vasco. Nos brindou com títulos incontáveis. Desejo que o exemplo dele se perpetue, que os vascaínos tenham a plena consciência de que esse é o papel nosso, papel que foi muito bem demonstrado, muito bem ensinado pelo Eurico. Presidente Eurico Miranda, um grande vascaíno que me fez ser também vascaíno, por eu ser mais vascaíno graças ao eterno presidente Eurico Miranda. Eu tenho várias passagens para falar sobre o doutor paizão Eurico, mas a que mais marcou realmente, do fundo do coração, foi aquele Palmeiras e Vasco, lá em São Paulo, aquela virada extraordinária. Nosso querido doutor Eurico Miranda no banco de reservas. E o resultado todos nós sabemos, aquela extraordinária, inenarrável virada do nosso clube, que marcou a minha vida com relação ao Eurico Miranda. Eurico Miranda, ele teve um passado histórico no Vasco, com muitas vitórias. Eurico Miranda, o maior dirigente do Vasco, disparado, não tem como comparar. E ele enfrentou essa mídia, o grande vascaíno. Desde que eu me conheço por gente, a história do Vasco, junto com a do Dr. Eurico Miranda, elas se confundem. Eu via Vasco, eu via a figura do Eurico. Eu via o Eurico, eu via a figura do Vasco. Talvez não seja agora, eu não veja, mas espero que meus filhos ou os meus netos vejam. Lá em São Januário deve existir uma estátua do Dr. Eurico Miranda, porque esse sim, eu posso dizer que ele é o eterno protetor e guardião do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu sou vascaíno desde pequeno, eu não conhecia muito quem era Eurico, aí meu tio falava, Eurico, eu procurei saber. E acabou que eu comecei gostando muito desse Eurico, procurei saber da vida dele, procurei entender como era ele. E acabei que eu fui me aprofundando sobre o Eurico e tinha uma vontade enorme de conhecê-lo. Até que meu tio foi na reunião do conselho, ele me levou, aquele jeito de Eurico Durão de ser, porque aparecia na televisão. Eu cheguei assim, doutor, posso tirar uma foto do senhor? Aí ele falou, pode. Aí eu fiquei assim, ele já deixou. Aí ele mandou sentar do lado dele, eu consegui tirar uma foto e para mim foi um dia inesquecível, que foi ter conhecido o doutor Eurico Miranda. E com certeza eu vou contar para meus filhos, neto, e vou passar a fonte. Foi um grande ídolo para o Vasco. Foi um cara que defendia o Vasco, amava o Vasco. Durante toda a minha vida, eu acompanhei a defesa que Eurico Miranda fez pelo nosso Vasco. E o que ele me ensinou foi que torcer para o Vasco, ser vascaíno, é fazer parte de uma contracultura, é ir contra um sistema que quer sempre ver o Vasco para baixo, quer sempre ver o Vasco abaixo dos outros. E o Vasco é um clube que tem uma história muito linda, de muita luta, superação, e sempre lutando contra tudo e contra todos. O Eurico Miranda, ele me ensinou a verdadeira essência do que é ser um vascaíno de verdade. O vascaíno que eu sou, eu devo muito ao doutor Eurico Miranda, tanto que quando o Casaca fez a campanha de sócios em 2013, eu fui a primeira adesão da campanha, porque eu quis colocar o Eurico Miranda de volta no Vasco da Gama como presidente. E no dia da eleição, em 2014, eu cheguei e dei um abraço no Eurico e falei para o Eurico, doutor Eurico, eu confio no senhor para colocar nosso Vasco de volta no lugar que ele merece. E ele foi, me deu um tapinha no ombro e falou assim, então coloca a cédula dentro do envelope e vai lá, garoto. E essa é a história que eu tenho com o Eurico Miranda. Independente do que falam dele, ele sempre tratou muito bem quem ama de verdade o Vasco e quem quer o bem do Vasco. Eurico Miranda só ia contra quem odiava o Vasco. Nós do Casaca vamos levar para frente tudo que o senhor nos ensinou. Eu sou de 1950. Na década de 60, surgiu um movimento, através de algumas pessoas da mídia, começaram um movimento de elevar um determinado clube, tentando botar os outros três grandes para baixo. Dois desses acabaram sucumbindo um pouco, indo para um segundo plano, talvez por seus dirigentes não perceberem isso, mas a ideia era botar esse clube para o alto
qualquer jogador que chegava nesse clube, ele era considerado craque, independente da qualidade técnica do jogador. Chega Eurico Miranda e começa a dizer: não vão fazer isso com o Vasco, não vão rebaixar o Vasco abaixo de qualquer outro clube. E começa então a grande luta intransigente dele, defendendo tudo que ele podia defender do Vasco. Eurico Miranda, muitos episódios de sucesso, muitas vitórias, 52 títulos. Desde 1986 a gente observa que ele foi sempre um defensor ferrenho do Vasco. A gente é bastante grato por todos esses títulos que o Vasco ganhou. A gente deve bastante ao Eurico Miranda. Gostaria de homenagear o Eurico. No que eu vi da vida dele, ele adorava o Vasco e me ajudou muito a gostar mais ainda do Vasco. Quero fazer uma grande homenagem a ele, que foi o maior presidente que o Vasco já teve, o maior dirigente que o Brasil já conheceu. Agradeço a ele pelos títulos que pude acompanhar, o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e os vários títulos estaduais. Eurico Miranda é uma pessoa muito simbólica, um cara que dirigiu o Vasco com amor, paixão e, por que não, uma devoção que nenhum dirigente jamais teve por qualquer clube. E aqui eu deixo meu grande abraço ao Eurico Miranda, que eu tive a oportunidade de conhecer no lançamento do seu livro. Um livro do qual eu guardo a dedicatória até hoje, guardarei para sempre. Muito obrigado, Eurico Miranda. O doutor Eurico era um pai para todos nós, ele sabia muito cobrar, mas também sabia ser paizão nas horas certas, nas horas das comemorações. Além de tudo, é o nosso maior presidente, o maior dirigente da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. O doutor Eurico é um mestre no direito esportivo, sabia cada detalhe de cada regulamento de qualquer campeonato, ele era extremamente conhecedor e profundo conhecedor do direito desportivo. O Dr. Eurico era o nosso presidente. O Dr. Eurico não era do rival, o Dr. Eurico não era de São Paulo, o Dr. Eurico não era da CBF. O Dr. Eurico, presidente do nosso clube, era Vasco, era como nós. Obrigado, presidente eterno Eurico Ângelo de Oliveira Miranda. Nessa singela homenagem ao nosso eterno presidente Eurico Miranda, a única coisa que eu tenho para dizer: muito obrigado, Eurico Ângelo Oliveira Miranda, por tudo. O relato que faço é de uma reunião na Casa das Beiras, na Tijuca, onde os membros do Casaca tentavam reunir sócios para que pudéssemos reeleger Eurico Miranda. Um dos sócios presentes, vindo de longe do estado, fez ao doutor Eurico a seguinte pergunta: o que o senhor sentiu quando parte da arquibancada, na queda do Vasco para a segunda divisão, gritava: a culpa é do Eurico? Nosso eterno presidente me deixou bastante consternado. Respondeu Eurico: naquele momento, o Vasco perdia, além da queda para a segunda divisão, a minha loucura. Saí dessa reunião e fomos com alguns amigos terminar a noite num bar em frente ao Clube Municipal. E um sócio, grande amigo do Casaca, chamado Meireles, percebendo quanto eu tinha ficado triste, me abraçou e disse assim: fique tranquilo, ninguém deixa de ser maluco. Uma semana depois, lá estava o nosso presidente, discutindo com repórteres, lutando pelo nosso Vasco da Gama. E eu tive certeza naquele momento que a loucura dele estava ali presente, um dos homens que mais admirei na vida do nosso clube. Eu queria agradecer ao Eurico Miranda, que vai estar sempre na nossa memória, e agradecer por toda a minha geração, que viu tantas conquistas e tantas vitórias, teve tantas alegrias nesse momento, de 90, de 2000, e até a sua morte. Ele trabalhou todos os dias pelo Vasco e a minha geração agradece pela felicidade que nós tivemos. Conheci Eurico durante 43 anos, mas a relação mais estreita de proximidade, não só política como pessoal, nos últimos 18 anos.
e ele soube construir isso com muita intensidade. Todos que o cercaram, ele soube construir amigos leais a ele no campo pessoal e no campo da política, porque ele espelha um Vasco que hoje muitos tentam destruir. Há mais de 100 anos, constrói essa mesma imagem de clube vencedor. Eurico soube construir isso com muita clareza, respeitando seus adversários, construindo vários amigos, vários laços de amizade nesse meio tempo. Eu sou um torcedor apaixonado pelo Vasco e um grande admirador do Eurico Miranda. Eu aproveitei essa noite de homenagem para fazer minha primeira visita a uma confraternização do Casaca. E queria dividir com vocês uma história curiosa. Em 99, quando a minha esposa ficou grávida, eu costumava responder a quem me perguntava como seria o nome. Eu dizia o seguinte: se for menino, Eurico; se for menina, Miranda. Bom, a minha filha hoje tem 19 anos e chama Ana Luísa. E às vezes eu sinto um pequeno arrependimento de não ter colocado de fato Miranda. Talvez isso fosse diminuir a saudade que eu tenho dele. Queria deixar minha homenagem a esse grande ser humano, a esse grande vascaíno e a um dos maiores, e queria ser o maior vascaíno da nossa história. Queria registrar o meu agradecimento ao Casaca pelo respeito com que sempre tratou essa incrível pessoa. Eu estive diretor do Vasco por quase 5 anos. Estive no último ano de gestão do Dinamite. Foi um ano muito difícil para nós no clube e um ano onde tínhamos a esperança de uma administração que pudesse recolocar o Vasco no seu lugar, e realmente o doutor Eurico Miranda era o único nome que poderia recolocar o Vasco efetivamente no seu patamar de grande clube. Tínhamos um clube destruído, uma praça de guerra. O doutor Eurico chegou impondo o respeito que o clube necessitava, colocando as coisas no seu devido lugar, reconstruindo o clube, todas as modalidades esportivas, reconstruindo todos os departamentos. Realmente passamos a ter hierarquia no clube. Pude conviver com um grande ídolo, talvez o maior dirigente do Clube de Regatas Vasco da Gama, e tenho muito a agradecer, tenho um orgulho grande de ter feito parte da equipe do Dr. Eurico Miranda, e como vascaíno tenho muito a agradecer por tudo que foi feito por ele pelo Vasco, principalmente nessa última gestão, onde realmente precisávamos do pulso forte de um homem como o Dr. Eurico Miranda. Obrigado por tudo, um ídolo eterno, Dr. Eurico Miranda. Essa homenagem ao presidente Eurico Miranda eu faço com uma certa emoção. Tantas histórias, tantas faixas, tantos títulos, tantas polêmicas. E era delicioso vê-lo em ação, era muito emblemático. O exemplo que ele deu de vascainidade, do orgulho que ele gerou na gente como torcedor, esse legado que ele deixou. O vascaíno sempre deveria andar com a cabeça erguida. Eu me sinto como se eu tivesse perdido alguém muito importante que estava presente durante um longo tempo da minha vida. Eu tenho a sensação de que o Eurico sempre esteve lá. O que é pensar o Vasco sem o Eurico? O Eurico, durante esses anos todos, ele foi a voz do Vasco contra várias injustiças que eram cometidas e feitas contra a instituição. Ele falava aquilo que nós gostávamos de ouvir, que nós nos identificávamos. É uma perda irreparável para todo o clube, porque considero que se tratava de um grande ser humano. Eu queria agradecer ao eterno presidente Eurico Miranda. Eu, quando jovem, pude sentir a diferença de não ter e ter o Eurico Miranda como presidente. Sofri muito na minha infância e com a chegada de Eurico ao Vasco da Gama, tudo mudou. Eurico lutava, brigava pelo Vasco e o empenho dele foi muito importante para todo o Vasco. Minha eterna gratidão ao presidente. Eu poderia falar um monte de coisas aqui, mas as principais são o reconhecimento do título sul-americano de 48. O presidente Eurico Miranda consegue anular um jogo da Libertadores em 1990 contra o cartel do Pablo Escobar. Antes disso, ele fez o time de 89, campeão brasileiro. Em 97, formou um timaço também, contratando o Valber, contratando o Mauro Galvão e o Evaí, para juntar com os meninos que tinham lá, Felipe, Pedrinho
e formar aquele time que depois veio a ganhar a Libertadores 98. A coisa mais marcante como dirigente, ele fez em 2000 com a camisa do SBT. Aquilo ali é impagável para o torcedor do Vasco, é impagável na memória de qualquer um, literalmente naquela luta nossa contra tudo e contra todos. Eu sou vascaíno de raiz. Eu nasci na época do Expresso da Vitória. E nós tínhamos um presidente, Ciro Aranha, que era admirado por todos os vascaínos. Quando eu me tornei adulto, eu atravessei uma fase do Vasco de 12 anos sem ganhar um campeonato carioca. Um dia eu mandei uma carta para o Jornal de Esportes e essa carta foi lida na reunião da União Vascaína que ia concorrer às eleições de 1979 e 80. O Itamar Ribeiro de Carvalho foi quem me levou para o Vasco. Eurico Miranda, ele teve a oportunidade de ficar ao lado de Ciro Aranha, porque era um fã incondicional do presidente do Expresso da Vitória. Nós ganhamos a eleição, o Eurico entrou, ficou ao lado de Alberto Pérez Ribeiro, como assessor especial, e historicamente substituiu Ciro Aranha. Os títulos que ele venceu junto com o time, o futebol do Vasco, sob a direção dele, foi uma coisa maravilhosa. Todos os vascaínos, amantes do clube, viram o Vasco que queríamos ver. Com o tempo nós fomos sendo amigos e viramos amigos até o fim da vida dele. Ele que deu a vida ao Vasco. Eu quero, nesse momento, dizer o quanto eu tenho de admiração pelo meu amigo Eurico Ângelo de Oliveira Miranda. Eurico Miranda, um ídolo, um amigo, um dos maiores exemplos do que é ser vascaíno. Desde meus 10 para 11 anos, eu sou fã do Eurico e a lembrança que eu tenho do Eurico é realmente do homem que mudou o Vasco. O Vasco que eu vi até ele entrar era um, o Vasco que eu passei a ver após ele entrar foi outro. O Vasco de muitas vitórias, de um patamar muito maior em todos os esportes. Eu sabia que o clube estava protegido. Enfim, não há palavras. Eu só posso agradecer muito pelo que ele fez ao Vasco. É um maior nome que eu vi na minha vida de amor ao Vasco. É Eurico Miranda. Eurico foi um grande pai para muita gente dentro do Vasco. E comigo não foi diferente. É um sentimento muito forte de quem perdeu um ente familiar muito querido. Eurico fez aflorar em todos nós que sempre convivemos com ele um sentimento muito forte, um vascainismo muito grande, de só quem entende a filosofia de Eurico Miranda é capaz de entender essa paixão que ele fez com que crescesse dentro de todos nós. Eurico marcou uma trajetória brilhante, vitoriosa, uma trajetória de enorme sucesso à frente do Vasco da Gama, e foi uma honra para todos nós participarmos com ele dessa trajetória vitoriosa. O nome Eurico Miranda vai estar sempre gravado no coração de todos nós e principalmente na história centenária do Vasco da Gama. Gostaria de homenagear o eterno presidente Eurico Miranda, agradecendo a família por ter disponibilizado ao Clube de Regata Vasco da Gama. Em alguns momentos acredito que ele tenha deixado de estar com a família para estar junto ao Vasco. Eurico Miranda é uma pessoa incrível à frente do Vasco. Venho fazer esse depoimento em agradecimento ao nosso eterno presidente Eurico Miranda por todo o trabalho feito, toda a concepção, toda a semente que foi plantada aqui, principalmente para o meu grupo, que é o Casaca, de tantos anos de batalha de fronteira, para que a verdade seja, enfim, repassada para os outros torcedores, outros associados. Gratidão ao eterno presidente, a saudade que ele vai deixar em todos nós aqui, não só casaquistas, como todos nós vascaínos, que a semente que tenha sido plantada, ela possa germinar e levar essa concepção única de Vasco da Gama aos mais jovens. Muito obrigado, Eurico. O Eurico, para mim, além de amigo,
é um símbolo que eu posso dizer da lealdade. Eurico foi leal com o Vasco, Eurico foi leal com os que o cercavam, Eurico foi leal com ele mesmo, com seus princípios. Era um amigo, é um amigo. Pouco antes do falecimento, nós viemos juntos e foi uma coisa muito bacana, porque ele me chamou à parte e falou assim: Américo, já que você está aqui, eu queria te pedir uma coisa. Eu tenho umas milhas, queria ver se a gente ia a Portugal. Mas eu quero você como comandante do voo, de preferência para o Porto. Depois tu me leva até Fátima de carro. Falei, não, tem problema, a gente vai. Mas olha, tenta ser rápido, porque senão eu não vou precisar nem do avião. Era o espírito dele, era a pessoa dele, uma pessoa encantadora. Realmente, ele sempre falava para mim, obrigado, amigo. E muitas vezes, bom voo, comandante. Eu volto para ele, obrigado, amigo. Bons voos, comandante. O que eu tenho a falar sobre Eurico, um grande líder, ele defendeu a síntese do que é ser Vasco. A sua história engrandeceu ainda mais a rica e centenária trajetória do Vasco até os dias de hoje. A defesa e o nome do Vasco estiveram sempre em primeiro lugar e isso fez com que eu me identificasse com o Vasco através do Eurico. Grandes times, grandes vitórias vieram por meio de sua figura, engrandecendo e defendendo contra tudo e contra todos. Vascaíno desde o nascimento, um pouquinho mais antigo que o Dr. Eurico, que era de 44, eu sou de 42, mas a larga experiência que ele acumulou em toda a sua trajetória dentro do Vasco, que fez nós vascaínos órfãos. Eu creio que dificilmente surgirá um outro com a mesma postura, determinação dentro do Vasco, com seu nível de combatividade. Falar do melhor, do maior diretor, do maior presidente, do maior dirigente do Clube de Regatas Vasco da Gama é o mesmo que falar Eurico Miranda. O Eurico vive, o Eurico está vivo e viverá por uma eternidade no Clube de Regatas Vasco da Gama. Por uma razão muito simples, porque o Eurico, ele tem uma parte da sua vida em cada cantinho do Vasco, em qualquer das sedes. Onde se andar em São Januário, onde se olhar para a Cruz de Malta, se verá sempre a figura de Eurico Miranda, o maior dirigente da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito obrigado por tudo, Eurico. Vamos seguir com muita força tudo que você fez, reverberar, relembrar e vamos seguir em frente. Eurico neles sempre, casaca neles. Muito obrigado por tudo, Eurico. Presidente Eurico foi a minha referência política dentro do clube desde 1986, 32 anos atrás, desde aquele campeonato lá que o Vasco perdeu das papeletas amarelas. O pessoal mais novo não sabe, desde lá ele virou minha referência política e foi até o dia do falecimento dele. O Dr. Eurico Miranda, o maior dirigente que eu vi do Vasco. A imagem do Eurico simboliza muito mais do que vitórias. A imagem do Eurico simboliza a luta do Vasco acima de tudo. Na minha adolescência, eu pude ver o Vasco ser campeão da Libertadores, Mercosul e 2 brasileiros. Poucos jovens torcedores no país tiveram a honra e a chance de ver seus clubes campeões. Valeu, presidente. Eu queria prestar aqui também a minha homenagem ao querido presidente Eurico Miranda, uma pessoa que eu aprendi a admirar enormemente, sobretudo pelo que ele representou na defesa do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu acho que o Eurico, mais do que qualquer um, soube interpretar, assumir, assimilar, materializar a essência do Vasco da Gama, um clube destinado justamente a promover a inclusão dos mais fracos, dos mais pobres, daqueles que são excluídos e encontraram no futebol, nos esportes olímpicos, um canal de realização.
O Eurico encarnou, como nenhum outro dirigente, o espírito da Carta Histórica de 24, com a qual o Vasco reagiu e derrotou o racismo e o preconceito social no esporte carioca e brasileiro e, sobretudo, no futebol. É essa marca do Eurico. Ele combinou a defesa intransigente do Vasco, o reconhecimento da importância histórica do Vasco, com uma gestão extremamente vitoriosa em todos os esportes, mas, sobretudo, no futebol. Eu tenho 61 anos como vascaíno e ele representou, de fato, o período mais vitorioso de toda a minha vida. O Eurico teve essa trajetória de conquistas e vitórias, sempre afirmando a centralidade do Vasco no futebol brasileiro, não aceitando que o Vasco ficasse embaixo de ninguém, fosse injustiçado, prejudicado, e se dedicando de corpo e alma, com toda a sua inteligência, toda a sua energia, ao erguimento do Vasco, a dar ao torcedor vascaíno orgulho de ser vascaíno. Era uma pressão muito grande que vinha sobre a nossa torcida por parte da mídia dominante, que tinha um claro viés de favorecimento ao nosso principal rival. Eurico fazia isso com muita coragem, muita inteligência, muita clarividência. Fica para mim essa imagem de dirigente corajoso, apaixonado, que enfrentava tudo e todos para defender o nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Por isso eu digo, o Eurico é insubstituível. Não surgirá ninguém na história do Vasco com essas qualidades e essas características. Nós que valorizamos, reconhecemos o seu papel central na história do Vasco, nos cabe dar sequência à sua luta, irmanados, fazendo uma força coletiva que segure a chama que ele ergueu durante toda a sua longa trajetória e vida dedicada ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Teria aqui muito a falar do presidente Eurico Miranda, tudo aquilo que ele fez pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Chover no molhado, que o Eurico realizou por esse clube, nenhum outro vascaíno realizou ao longo da história de 120 anos do Vasco. Ao Eurico Miranda, um casaca de saber que ele deu sua vida pelo Vasco, ele deu tudo o que foi possível ao Vasco e todos nós somos muito gratos. Saudações vascaínas. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Atenção vascaínos, ao Vasco nada!